buenas tardes, Luis Castillo. Antes que Olá. nada, ofrecerte una disculpa. Hace 2 semanas y Primeiro, media publiqué en mis peço redes desculpas. sociales Faz 2 una semanas situación eu que postei incluía nas a ti minhas sobre redes tu sociais continuidad o no. uma Al final situação del día mi fuente incluindo falló y você yo sobre soy a el sua responsable continuidade. A minha de que fonte errou publico. e eu sou Entonces, abiertamente responsável ofrecerte pelo una que eu disculpa pública publico. si te llegó a enojar, Então, a molestar o a desculpas públicas se desestabilizar você ficou esta publicación chateado que ou se hice foi antes del juego de complicado para Brasil. você Ahora, todo este entorno que antes se da da allí partida mismo en contra o Brasil. Tegucigalpa, Peço desculpas. con respecto a esto, ayer E, bom, TUDN también publica ya una nota que pase lo que pase, ontem te irías tú, se iría foi Duilio Davino. ¿Cómo publicado vives este que o entorno? ¿Cómo que foi vives acontecer, estas você horas ia ir embora. E antes del como você se partido contra sente com Ecuador? isso? Como você está Hola se Luis, gracias sentindo nestas horas antes da partida contra o por Equador? la disculpa, Oi, por la agradeço coraje de decirlo, porque poca gente lo as hace, y desculpas más en este e medio. Te pela lo agradezco coragem mucho. também de ¿Cómo falar vivo? isso, Porque né? Não justamente muitos fazem enfocado isso. en ver Então, cómo como eu podemos ganar estou partidos, que es passando esse lo momento, que me me incumbe, ver de focando qué no manera trabalho, elijo a los que como pienso que ganhar están en el mejor momento partidas, y qué nos pueden dar mejor decidir resultado como para el escolher próximo os partido. Ese es mi jogadores trabajo, e ese es mi y a quem mí me pode dar contrataron melhores resultados para a específicamente próxima para eso, partida. para un Esse proceso é en o el meu cual trabalho e eu hay fui jugadores contratado para isso, para um processo no sobre todo qual para esta Copa América era jogadores que, consagrarlos, especialmente para essa empoderarlos, Copa verlos América, era competir importante contra que eles selecciones fossem evidentemente empoderados, de una ver jerarquía eles importante competir y es contra lo que hago. seleções de La verdad hierarquia que importante, e isso todo é o lo que eu que se faço. genera alrededor, ustedes han visto, creo que el equipo Tudo que é gerado por evidentemente perto, bom, desestabilizará más a unos que a otros y sobre todo yo creo que más a los más poderia jóvenes que desestabilizar tienen mais alguns que mucho más outros, tiempo especialmente os y mais con redes novinhos, sociales, pero porque por ficam mi mais tempo em parte contato com as redes sociais. Mas na creo minha que hace parte, tiempo aprendí eu acho a saber que faz escuchar tempo que y eu sobre todo saber aprendi a escuchar a la saber gente escutar que tiene algo e que aportar. especialmente En mi escutar caso, as Luis, pessoas que yo têm alguma soy coisa alguien muy para abierto, sobre todo contribuir, a una, sabe? Eu sou muito no sé si aberto llamarlo crítica, pero sí a puntos de a, vista, não sei se pero chamaria siempre y de cuando la crítica, intención mas sea sumar. diferentes Entonces, pontos de por ese vista, lado, mas sempre que entiendo seja el com uma entorno en el intenção que de estoy, somar. Então, entiendo eu el trabajo de entendo mucha o gente y lo que ambiente no más qual eu busco es estou, o que trabalho la de muitas selección, pessoas, evidentemente, que los jugadores e o que puedan eu tener la mais estabilidad, la tranquilidad y busco é salgan que os a rendir de la jogadores mejor possam manera ter posible. estabilidade, tranquilidade e que possam ter um bom Por acá, buenas desempenho. tardes, Jaime, Johan. Jaime, primero Boa tarde, preguntarte, hace unos días Cristian El Chaco Jiménez hacía Jaime. una declaración pública en la cual consideraba que a Cristian Santiago Chaco lo ponías más por Jimenez una fez obligación y no tanto por depoimento gusto, que público piensas dizendo al que você respecto de estava eso. Y para incluindo Johan, Santiago mais por preguntarte obrigação que por este tema gosto. de la continuidad de Jaime, que Johan, cada que hay un a partido continuidade importante se do toque, Jaime, esté en el ambiente, esté en los que sempre medios, com uma ¿qué partida tanto importante afecta al estejam jugador falando disso, el saber duvidando que esté ahí dele. el rumor de que Isso si aí regresará o sí o afeta no, vocês, dependiendo de né? lo que ustedes hagan en la cancha? ¿Qué Os tanto rumores, se ele vai desestabiliza eso? continuar ou não. Hola, Isso buenas aí é tardes. desestabilizante para vocês? Jaime mencionó algo muy importante que a Bom, o veces uno Jaime falou de cuando uma es coisa bem joven o importante. le falta un poco de Às experiencia, vezes, quando você é te jovem ou não puedes muito resguardar un experiente, poco en los rumores você yo la poca pode experiencia que ficar he triste, acumulado né, que com esses comentários. no hay E a que, pouca experiência que eu como dijo Jaime, acumulei, los que sepas que te pueden como aportar, falou o saber escuchar, Jaime, tampoco no ser aqueles que você muy saiba que vão cerrado, contribuir, bom, pero saber sí creo escutar. Também não que você pode ser no podemos estar fechado. escuchando Porém, nós não lo que podemos dice lo de afuera, escutar o sea, creo que nosotros tenemos que tudo trabajar, o sea, que as somos una pessoas lá persona que fora cada falem, 7 días sabe? tenemos un Nós, a examen diariamente en cada nuestros clubes, pero la gente es lo que 7 ve dias, ou los quase siete todos os días dias, y no a nosso veces clube, temos no se nos da um o se teste nos nos da, nossos pero lo clubes, que quiero dar a entender uma es prova, que né? Então, as no pessoas veem o podemos vivir en resultado, esta sim, incertidumbre, qué mas pasará el mañana, qué nós não pasará, qué podemos pasará. A mí me pasó en estar Europa y sempre com que essa falta de pase si pierdo, certeza, o que que pase, vai que pase acontecer, o que vai y acontecer, uno e o que vai acontecer no se eu es feliz y perder. Isso no aconteceu vive el día comigo a na día. Europa. Assim você não é feliz, você não consegue desfrutar do dia a Bueno, dia. repíteme rápido, por favor. Lo de Chaco, ¿qué? O que você perguntou? O que falou o Ah, ok. Chaco? ¿Cuándo fue? Que você inclui o Santi mais por obrigação que Bueno, pelo gosto. bueno, es demasiado Bom, comprensible. Uno quiere lo mejor para los suyos. eu Igual, entendo, siempre va a querer uno todo mundo lo quer o mejor melhor para os para la seus. posición del jugador y E entendí lo que eu pensaba mi esposa, mi fui padre y jogador e mis eu seres entendi queridos. o que Quieren siempre pensava lo minha mejor para ti. esposa, meu pai, minha Lo família. Eles entiendo, sempre querem o melhor para confío você. plenamente en Entendo, Johan como en Santi, como confio en Memo. plenamente no Johan, no Si los Santi, no traje, no los iba a Memo, confiar en alguien que no em traje, todos. Eu evidentemente, trouxe eles, y trato sabe? de ser Então,
Y es una de las partes que muchas veces no se entiende, que el técnico, Essa é uma parte que el muitas vezes único, não se entende. lo único que le sirve es que al equipo le vaya bien. Lo A único, única no que a un coisa jugador o a dos o boa tres le para o vaya bien. Nosotros treinador queremos que le é vaya que bien as al coisas deem equipo certo y para o tratamos de time decidir en todo, base a né? Não a para esa um premisa. jogador ou Entonces, outro. E a lo gente entiendo tenta perfectamente. Debo decidir decir, nos siempre vamos a baseando querer lo nessa mejor para premissa, tá? la Entendo. gente que queremos. Sempre vamos querer o melhor para as pessoas que Jaime, nós ¿cómo temos estás? Por por acá, perto. Hola, Johan Araige, TUDN. Iván. Jaime, desde que Oi, da empezó todo TUDN. esto rumbo a la Copa América, se habló Jaime, mucho de desde renovar, o começo ¿no? da Copa De nuevos América se nombres falou y que muito quizá da parte del renovação, precio era a lo novos mejor nomes, que no fuera una buena Copa e América, ¿no? talvez Incluso parte de se pagar o pensaba más preço en el era que não fosse uma 2026 boa Copa que en América. esta Se Copa pensava América, mais pero no a un juego 2026 que nessa donde Copa tú estás América. jugando la vida, ¿cuál es Mas tu como um sentir? jogo onde você Saber vai se jogar a pues vida. quizá este es el Como último você se torneo importante de sente México pensando pensando que hacia el talvez esse Mundial, seja de que o pueden quedar último torneio eliminados en importante la do fase de grupos, de México no clasificar realmente antes da Copa do y Mundo, pagar el pensando que precio vocês poderiam por não tratar de classificar para as renovar a la quartas? Vocês selección a pagaram o estilo preço Simeone? por tentar ¿Cuál sería tu sentir? renovar a seleção? Você está sentindo Mira, isso? Iván, estoy tranquilo primero por lo que ha demostrado el equipo en la cancha. Bom, Eso de eu inicio. estou Se han hecho dos tranquilo buenos pelo partidos, hemos que o estado time 0-0, el resultado demonstrou no no fue lo que campo. esperábamos. Ya se habla mucho de ese partido, le hemos As dado para partidas abajo foram completamente boas. y estamos O pensando segundo jogo não en lo que foi o viene placar que a mañana. gente esperava, mas já falamos Seguramente muito que disso. Estou antes de pensando llegar no que aquí, vem, antes de que é o saber jogo estos de resultados amanhã. anteriores, a lo mejor Antes de pensábamos que chegar con este aqui, partido antes las de dos saber os selecciones outros íbamos a jugar resultados, posiblemente pensávamos el primer que lugar para o esta la clasificación, partida que no as íbamos a duas jugar seleções y solo estaríamos queremos ver si lutando pelo queremos como primeiro lugar e não nuestros pela toros de Lara, classificação. Mas, ganar o bom, morir. Lo vemos vamos así, ver pero isso era un aí como um partido muy mata-mata, importante como desde oitavas, siempre. tá? Entonces, Mas llegamos é a uma estas partida muito instancias importante, y mas las já defendemos, era las também. defendemos, São outras pero a mí lo que me circunstâncias, da claro, não as que a pues gente esa tranquilidad esperava. es el Porém, funcionamiento del equipo, eu cómo fico está el equipo tranquilo pelo a la interna. Yo entrosamento creo do que el time, equipo como está o time fuerte, está está indo. seguro porque Internamente, o evidencia en time cuanto a está los partidos te ha forte, dicho que com hemos estado bien certezas, y porque a tenemos que estar evidência bien. das Es un partidas partido más demonstrou que a gente en el esteve cual bem. tenemos que salir bien E y tenemos precisamos que estar mejorar bem. algunos É mais puntos uma partida, temos que sair que bem, son temos pocos, que pero melhorar que alguns nos han costado pontos trabajo y que en este são caso poucos el gol que nos que hacen es una custaram jugada de equipo al trabalho. E o gol penal, que a gente sofreu foi pero que uma mañana va a ser jogada un bom gran de partido porque las pênalti, dos selecciones infeliz, mas tienen mucho bom, en juego. amanhã vai ser um grande jogo porque as ¿Cómo duas estás, seleções têm muito em Enrique, de jogo. Multimedios? Así que Oi, Una de las, Henrique, en el da entorno que Multimédios. tanto también decía Luis Castillo, se te hace O mucha Luiz crítica allí en Castillo torno a que no le mueves nunca tu falou sistema táctico, também que se queda que siempre el 4-3-3 y falam que demás. Mañana que você te é muito juegas la criticado, que vida, não muda o digamos, sistema, sempre joga com futbolísticamente para poder 4-3-3. avanzar a la siguiente Então, ronda, amanhã, ¿se va a ver algo diferente para poder vocês vão se jogar obtener a un vida resultado que para a lo mejor con classificar. ese sistema no Aí se ha vocês farão visto alguma coisa o se diferente puede para obtener? obter algum resultado que com bueno, esse sistema não foi bueno, possível? se dice, sí he escuchado que se habla mucho del 4-3-3. Bom, se fala muito do Yo ni siquiera defendido, lo he 4-3-3. explicado en este poco tiempo que tenemos en Eu conferencias. expliquei Nos no partimos de una pouco tempo que formación, nós pero temos después aqui vamos nas mejorándola. coletivas. Nós começamos com uma En escalação, la mas Copa Oro vamos no estuve mudando cuatro tres também. y se insistía que yo Na estaba en Copa 4-3-3 y Ouro, siempre pensaba, no, nunca yo joguei subo con nosotros 4-3-3 tres e yo no estaba en ese a 4-3-3. gente sempre En este defendia caso com en algunos 3, então partidos não hemos era estado así, a veces 4-3-3. sacamos la pelota de tres, entonces Aqui, algumas es un partidas foram 4-3-3 assim, às vezes são variantes y 3 na variantes linha da que defesa, então não é entrenamos y 4-3-3. buscamos E variantes, sim, a gente treina implementarlas en cada partido dependiendo del e rival. procuramos No es que implementá-las em estemos cada partida, amarrados dependendo do a así es adversário. jugando esta posición A gente não fica y ya, amarrada y si así e fuera fala, creo lo fique aí nessa repito, creo que ha posição, sido, não. hemos hecho dos buenos E se for partidos, assim, que no ha eu acho pasado que a gente fez nada, no duas llegamos ni partidas al contrario, boas. ni al contrario, nos Não é están que a gente nem chegou para o gol liando por todos lados. Creo adversário que el equipo ha venido ou en que ascenso chegaram y a nosso creo, campo a mí por se me todos os hace lados. Eu acho que o un nosso time análisis, foi la verdad, desde la melhorando, né? formación E para únicamente mim, no falar ha que uma ganado, no escalação creo absolutamente foi o nada. único Estoy motivo todo el pelo día qual o metido time en não ganhou, não concordo buscar para cómo nada, porque eu podemos estou o sacar el dia mayor inteiro rendimiento com del a minha equipo. comissão técnica pensando Buenas como tardes, tirar o Gabriela melhor Alcíbar de rendimento do Canal del time. Fútbol de Ecuador. Hola, Gabriela. Oi, Pues, Gabriela ¿qué Silva, do aspectos Equador. del juego de Ecuador ha identificado usted en el análisis de este Quais rival? Tal vez no aspectos do preocupen que también jogo do usted sepa que hay que Equador vocês contrarrestar. identificaram nessa Por análise do otro lado, también, por adversário? favor, una Talvez algum pregunta para Johan. El nome em día de mañana específico para seguramente neutralizar. el E para estadio o esté Johan, pintado de verde, amanhã blanco y o rojo. La estádio vai mayoría va a ser estar público mexicano. cheio Eso para de ustedes puede mexicanos, ser llegar a torcedores ser una mexicanos no presión estádio todo. negativa. Então, para vocês, isso aí poderia ser pressão negativa? Pues creo que la presión
presión siempre va a estar porque obviamente Eu acho que a pressão vai queremos ganar, estar queremos sempre. darle el triunfo a Nós nuestra queremos vencer, selección. queremos dar uma vitória para o Pero nosso en vez de povo. responderte eso, sí quisiera abrirme E eu não vou a responder que isso. la Eu gente gostaria de
pedir aos torcedores que apoiem a que gente. a lo mejor jugadores Eu gostaria de estaban bien en la pedir selección, pero que os país, jogadores, a las comissão camisetas siempre van a técnica estar sempre por vai debajo. mudando, porém a Por eso, camisa nosotros sempre vai estar trataremos de aí. dejar Então, que todo en la façam cancha. por isso, que apoiem por isso. Nós Sabemos que en el tentaremos fútbol a dar o veces máximo hay no campo. Nós sabemos situaciones que no que juegan en futebol, às vezes, há contra, cosas que situações pueden que pasar, vão pero contra de mi você ou mensaje es coisas que que poderiam dejemos todo en la acontecer. cancha Porém, a minha por mensagem nosotros é que a mismos, gente por vai dar o nuestras familias, máximo por no los gramado sacrificios que por hemos nós hecho mesmos, as nossas y famílias, os sacrifícios Sí, que y luego, fizemos bueno, e por os Ecuador, torcedores evidentemente, também. un equipo fuerte, un E equipo bom, o Equador é um time también, forte, ¿no? claro, En casi todas sus líneas, en jovem casi todos sus também, jugadores y posiciones. em quase todas as suas linhas, Lleva muchos posições, argentinos también. jogadores. Cuba, evidentemente, la gente por fuera Sarmiento, que tiene muchísimo ele chama desequilibrio, muita atenção, aqueles que vão lá por fora, están que tem haciendo muito una buena copa. desequilíbrio, que Evidentemente, estão Páez, fazendo uma boa con una Copa, juventud, pero una madurez Paz también al mismo também, tiempo com importante. muita Tenemos el caso juventude, mas de também um Caicedo, jogador que com muito internacional, creo que es amadurecimento, o corazón y Caicedo el alma de também, um jogador este equipo, que internacional, tiene un gran liderazgo, que que es una é o escuela coração desse time, y se né? lo doy hombre por E hombre com grande también. liderança, Ha jugado mesmo temporada en sendo nuestra liga y los bem conoce muy bien novinho, también. né? E há Pero es un jogadores que a equipo gente completo, conhece es un bem equipo que também, sabe a lo que juega, mas é um time que tiene muy completo, que claro qué sabe o es. que Me parece que faz. parte mucho también del E técnico, bom, eu acho que tem muito a ver com o Félix, treinador que que eles ya tiene têm. experiencia O evidentemente Félix, né? mundialista Que já tem experiência tiene nas Copas do una Mundo e, claridad bom, de idea. También tem sé, uma por lo clareza que de veo y hemos ideias analizado, que tuvo que e também, adaptarse, pelo que eu pues como en cualquier percebo, selección, por la ele teve que ausencia se de algunos adaptar, como em jugadores, qualquer tuvo una seleção, pela modificación ausência de táctica del alguns sistema que jogadores, venía jugando e en las ele precisou eliminatorias, mudar pero também o es una sistema selección que eles fuerte, es una estavam selección que usando nas tuvo un accidente eliminatórias. Mas é contra uma Venezuela, seleção forte que teve um no por una acidente contra a derrota, pero pues Venezuela, me parece que que contra pagou com Jamaica uma derrota, mas demostraron bom, lo que eu acho que venían contra a acostumbrados a hacer Jamaica eles en cada fizeram momento. o que eles Sí. fazem em geral David nas Medrano, partidas nuestra todas. Caroline Johan. Jimmy, desde el Oi, 10 de mayo David que salió este Medrano. mensaje de la ratificación, Jimmy, tú has sido muy ecuánime no dia 10 de este maio tema você y foi también lo que está ratificado, haciendo e el aí fútbol. você Por lo que vemos en el entendeu que é uma entorno, questão de futebol. da la Pelo que nós impresión de que vemos no mañana se juega la ambiente, continuidad del proyecto de parece que Jaime amanhã Lozano. vai ser ¿Tú lo ves, tú lo jogada entiendes ou vai estar así, em Jaime? jogo a continuidade do Es que projeto do son Jaime decisiones que no me Lozano. Você corresponden vê a mí. assim, percebe Eh, assim? Bom, essa aí não é a me minha parece que decisão, no solamente en sabe? selección, aquí es todo mucho más exponencial, Não pero só na bueno, seleção, né? como Aqui é muito técnico mais sabes que exponencial dependes tudo. mucho, Mas mucho como de los resultados, treinador, ¿no? você Ahora sabe hemos que hablado, depende muito dos ahorita resultados. pasaremos a Duilio a que Nós vamos sí, no, la decisión es falar mía com o también, lo Duílio sabemos daqui a todos. pouco, mas Yo bom, tengo a decisão é que minha, todo mundo sacar el sabe. rendimiento de los jugadores Eu lo mejor preciso posible, tentar obter um bom evidentemente, hacer bien las desempenho dos cosas jogadores, por eso fazer yo bem estoy as tranquilo. Hay coisas e, cosas bom, que no me corresponden a por mí, isso hay que eu estou cosas tranquilo. Há decisiones que no coisas me que não tocan me a mí, correspondem a lo que mim, me há corresponde a mí decisões es que não dar lo são máximo minhas. junto con mi cuerpo técnico, E con o los que eu jugadores, tenho que fazer é que dar o estén en el mejor máximo nivel, com pero a es minha un comissão proceso técnica, os evidentemente jogadores, e aí gradual. a gente Ya vê. hemos hablado de Vai ello, ser um como tú lo processo dijiste, no qual empoderar a nuevos já jugadores, falamos de disso, ponerlos en situaciones de que empoderar posiblemente os antes no han estado, esos cuando jogadores los jugadores e colocar han eles jugado em por primera situações vez un que não torneo estiveram antes. Não internacional de sei esta talla quantos y eso deles era importante también jogaram pela primeira no vez um solamente torneio para mi internacional desse proceso, sino tipo. para el fútbol mexicano. Isso é importante para o meu Sí. processo e para o futebol Hola, buenas mexicano. tardes para los dos, Olá, Jaime boa y Johan. tarde para os dois. Pues digo, todo es en torno a lo que está pasando fuera, ¿no? Tudo tem a ver com El o que tema está de que si se acontecendo va Jimmy, fora, que né? si Johan, que si Se o tal Jimmy vai jugador. Pero embora, que hoy se o este Johan equipo ou esse outro está más unido que jogador. nunca, ¿no, Mas, Jaime? bom, Dentro del vocês estão vestidor mais están unidos do más que unidos nunca, que né? nunca. Dentro do Y es vestiário, para estão los mais dos, unidos do que Jaime, nunca. entender que es E un para os proceso, dois, ¿no, Jaime? tem que entender que um processo, né? Você precisa Sí, como entender isso. dices, el equipo está Bom, como você muy está unido. La verdad dizendo, que o time está y muito somos conscientes unido de todo, la verdad. O sea, e no, nós somos no por decir cientes de estamos tudo, unidos, no sabe? vemos nuestros Não estou errores, no falando só por vemos falar. las cosas que A dejamos gente de é hacer. Creo unida, mas que igualmente para vemos os crecer nossos hay que erros, as reconocer coisas nuestros que não errores, dão certo. E eu pero acho a que veces para conocemos crescer, o se tenemos precisa los de errores reconhecer porque coisas que a gente não somos faz, ou jóvenes também algunos, temos erros, porque nós pero somos jovens, es alguns de corregir nós, rápidamente, es mas tener é humildad para seguir corrigir creciendo rapidamente, y ter a esa unión que humildade para hablas, continuar porque, crescendo. E essa união que você bueno, mencionou, bom, no tenemos no somos unos cracks nós não para temos decir ou que, não bueno, somos no pasa craques, nada, sabe? él Para resuelve, dizer, no, o sea, tá creo que es tudo una selección que bem, todos somos se pode iguales, resolver. Não, é uma seleção com desde el todos más chico iguais, hasta el más grande, desde o mais novo y até o
mais nada, eso es velho. decir que E bom, esa misma unión, é tengo só mucha fe dizer que que va a essa hacer la união, diferencia mañana. eu tô com muita fé Da que vai igual, fazer uma ha, diferença amanhã. ha sufrido algunos golpes Bom, importantes
O time sofreu alguns choques importantes de Malagón, posiblemente, ¿no? Cuando se estaba conformando el grupo, pero el grupo com lo a asimiló saída do bien. Maragón, Creo que né? todo esto que Mas o nos ha hecho grupo crecer, está indo madurar bem com rapidísimo isso, assimilou y bem, tudo isso fez com que a gente aquí estamos pudesse con amadurecer este proyecto. rapidamente e aqui Hay muy buen estamos. ambiente, ayer veía el Todo entrenamiento, mundo la verdad que acredita, hay tem credibilidad um primero, bom que es lo más importante ambiente no para salir a un partido treinamento, há como estos. credibilidade, Después primeiro que é hay o que mais salir, importante para jugar, esse tipo de hacer lo partida, e que, bom, sobre todo ellos, lo que les digo, hacer lo que eles mejor têm que saben hacer fazer o y que lo eu que manejan. falar e o que eles Después, melhor el sabem resultado fazer e muchas o que veces es una mais gostam de consecuencia. A fazer. lo mejor no fue el último partido, O pero sí se resultado logró hacer una muitas vezes é consecuencia uma de lo que hagas muy bien consequência, não na durante última 90 o partida, 90 mas minutos. Entonces, hay que o que estar você vai atento a fazer eso, nesses no 90 minutos tem a ver com o que presupuestos você já esteve que fazendo. Então, posiblemente temos estén que ficar ligados com isso e muitas coisas que estarão pero também aí no siempre he pensado en entorno. eso. Eu Claro. sempre pensei nisso. Por acá, Jaime, Hola. Johan, buenas tardes, Joel Morales de Claro Oi, Sports. boa Primero para tarde. Jaime, Paul Morales, da en Claro ese sentido, Sports. ¿qué te transmite el grupo? Jaime, nesse Todas estas sentido, sensaciones, o que o pareciera una grupo montaña transmite para rusa você? por todo lo que pasó con Jamaica, después Foi con uma la montanha Venezuela. russa de emoções, ¿Están né? Como que conscientes aconteceu de com que a puede ser uno Jamaica, de com los a partidos más Venezuela. Vocês são importantes de este cientes proceso? de que Y poderia para ser uma Johan, das partidas mais el importantes do futbolista seu siempre busca las processo? vitrinas, E para o escenarios Johan, importantes. Lo de mañana lo atletas ven así. De sempre hecho, también de procuram respaldar esa vitrines, confianza cenários de Jaime importantes. Lozano. E vocês vão apoiar a confiança do Tranquilo, Lozano? ahorita en camino hacia acá venía Bom, pensando eso que eu, dices, quando eu que estava hay chegando até aqui, partidos, estava pensando no que você porque todos los falou. partidos Há se deben partidas, tomar eu acho con que una todos os responsabilidad jogos correcta devem ser y humilde, tomados com pero el partido de responsabilidade mañana e como tiene humildade. que ser Porém, a para partida de jugadores amanhã importantes. Si nosotros queremos ser una tem que selección ser y para jugadores jogadores importantes, importantes e nós entonces este queremos tipo ser de uma partidos seleção de para jogadores tender la mano, importantes. para E esse tipo darse a de entender que ahí partida acá estamos. é Y creo importante que para nós demonstrar que estamos me aqui. siento con la confianza, la verdad. Creo que todos Eu me estamos muy sinto com a bien confiança, y eu acho que mañana, estamos todos en pocas muito palabras, va bem. a ser un partido muy E lindo amanhã para é Ecuador y poucas para nosotros y para palavras, el vai fútbol. ser uma O sea, partida bem linda para No, o creo que Equador e para me nós. siento respaldado, evidentemente. Yo por Eu lo me que vi en la sinto cancha, por lo que veo en apoiado, el claro, hotel y por lo que veo en pelo los que eu vejo entrenamientos, no yo siento ese campo, no respaldo. Creo que eso hotel es e lo nos más importante treinos. Eu que uno sinto tiene, esse ¿no? Que apoio. el Isso aí é o jugador mais está con importante uno que o y le técnico cree y va precisa con sentir, una idea. que o jogador Entonces, voy está por com ese camino você, y estoy acredita em bien, você tranquilo, e vai acompanhar a sua ideia aí até o final. Então, estou con tranquilo. esa fuerza que tienen ellos y confianza sobre Eu todo vejo a força para que ir eles al têm, a confiança bueno, vamos a salir especialmente. como cada partido a dar lo mejor de nosotros y a buscar Nós amanhã vamos esa sair para dar o clasificación. máximo e tentar Hola buscar a Jaime, classificação para as Johan, quartas. buenas tardes. Jaime, recién hablabas Oi, de la boa flexibilidad tarde. en tu dibujo táctico del Jaime, você 4-3-3 falou o da 4-2-3-1, flexibilidade do los seu salidas desenho con tático, tres 4-3-3, futbolistas desde atrás. 4-2-3-1, a Concretamente, saída com ¿pasa por três tu cabeza mañana jugar con dos defensores. puntas? Então, você está pensando Y en el amanhã jogar caso com de dois Johan pontas? Vázquez, mucho E para hablamos o Johan Vasquez, de la se continuidad fala de este proyecto, muito de este cuerpo da técnico. continuidade El desse grupo de projeto, futbolistas, ¿qué dessa se comissão juega mañana? técnica. O que está em jogo para os atletas Si nos amanhã? jugamos, pues yo creo que Bom, muchas cosas pueden eu ser. O acho sea, que muita coisa muchas veces é importante, né? aquí presente a Jaime creo que Muitas también vezes se le aqui, va mucho la como o mano a él. Jaime também, Al final de cuentas, los que jugamos somos muitas nosotros vezes también. O sea, ele é o creo responsável de que tudo que es acontece, un mas tema os que parejo jogam são os atletas, donde somos nós. Então eu acho que é nosotros uma somos los que jugamos, en questão pocas palabras, na qual y los que nós fallamos, y jogamos. E los em que poucas cometemos palavras, os errores, y que los que erram metemos somos goles, y nós, los os que que fazem erros luchamos somos por nós, os el... que fazem os gols Y sí, somos creo que nós, hay os que que ser ganhamos somos nós. autocríticos. Sí, creo que Porém, eu acho que también, como precisamos de dijeron ter antes, autocrítica es un e, como proceso, pero falaram hay que ser antes, é um también conscientes processo, mas também temos que que ser nuestra meta, cientes de dejando que o nosso ahorita, o sea, objetivo dejando a un lado, eso obviamente es la Copa América, pero la meta es la agora Copa del mesmo é a Mundo, Copa pero América, porém o objetivo estado a 2 años, que se final é a pasan Copa do muy Mundo, rápido. mas Creo que, faltam 2 anos, né, que passam como bem dijo Jaime, hay rápido. que Então, madurar rápidamente como nosotros, falou o ser Jaime, autocríticos, que precisamos estamos fallando, amadurecer ser humildes para reconocer rapidamente, todo lo que temos que podemos ser y lo que humildes podemos e alcanzar para autocríticos para seguir creciendo. reconhecer o que a gente poderia fazer para continuar Y bueno, crescendo. evidentemente, E Ecuador bom, es un equipo fuerte arriba, evidentemente, o bastante Equador é um fuerte. time forte no meio-campo, Evidentemente sabemos bastante que forte. hay que Nós ganar, sabemos es el que resultado que nos vale, temos que dependemos de ganhar. nosotros, É o único resultado siempre y cuando possível. este Dependemos de resultado nós lo podamos mesmos. obtener y lo vamos a obtener Sempre el día de que esse mañana. resultado possa Pero ser para obtido mí e que son vamos 90 obter minutos, amanhã. no podemos pensar Mas en são ganar el 90 partido, minutos. no es Eu não porque no vamos posso a pensar salir así, em pero ganhar a partida no por e ganar, não porque no a por gente ir a não vai anotar sair antes, assim no campo, mas vas a ganar el partido fazer o gol primeiro não seguramente. é, Entonces hay que ser é inteligentes, sí es una opción,
o único que você pode fazer para ganhar a partida. Fazer o gol primeiro não é o que faz com que você ganhe a partida. Então, sim, é uma opção importante e que amanhã vai ser bem importante também usar os atletas que melhor se desenvolvem dentro da área. Essa aí poderia ser uma opção, claro. Marco López Castillo, de Radio Di Blue, Ecuador. Oi, Marco López Quería Castillo, do consultarle, Rádio do Equador. acerca de la presión que puede generar el Queria hecho de que perguntar México sobre a solo perdió pressão una que ocasión poderia en partidos gerar o oficiales fato contra de que o Ecuador. México Después só tienen 4 perdeu victorias y uma un vez empate. em partidas ¿Cómo se oficiais contra o Equador. planifica esto Tem 4 partiendo también vitórias e um de que los empate. Então, como jugadores de planejam Ecuador, isso? del 11, ya Partindo ninguno do juega en la fato Liga de que os Mexicana. jogadores Antes seguramente do eran Equador, 4, já 5 nenhum o hasta deles 6 joga na Liga elementos. Mexicana. Y Antes para eram Johan, 4, bueno, 5 ou 6 el atletas. público de E Arizona para o es Johan, eminentemente o mexicano público y aqui em parece que Arizona é esto eminentemente también genera mexicano. Vocês vão sentir ciertas muito apoio. licencias hasta un Isso punto de aí tener que garantizar un resultado. faz com que vocês tenham que garantir o Como lo había resultado? dicho, o sea, Bom, como eu já hay que también falei, a veces saber jugar con esa presión. O às sea, un vezes compañero hace você un tem par que de años saber me jogar dice, com me essa dijo, pressão. Faz es un alguns anos, um privilegio tener companheiro me este tipo de falou: presión. é um No privilégio ter muchos esse la tipo de tienen pressão. y se me quedó muy Não grabado. O muitos sea, têm. creo que a E veces eu se fiquei vale, o sea, pensando se vale nisso, escuchar sabe? Às cosas vezes negativas para é que te bom impulse a ti escutar mismo. também O as sea, coisas negativas para que possam no impulsionar creo você. mañana que sea así, la verdad. Yo creo Eu en la acho que afición, amanhã creo que não vai ser mañana assim, não. Eu va a acho que a responder mejor con torcida nosotros. vai responder Creo conosco, vai nos que va a haber acompanhar. esa conexión y Acho que esperemos. vamos ter uma Es un conexão com juego eles. mental que lo tenemos que E, saber bom, jugar esse é um jogo nosotros. mental que temos que Creo saber como que jogar. Ecuador, como nosotros, Acho que vamos a o jugar la liga, Equador, creo como que sí nós, o sí con el empate vamos dar o máximo. tienen más Eles, vida, como más empate, opciones. têm mais vida, Para mais nosotros, no, opções. en E, pocas bom, palabras, para es matar o nós, morir em poucas y palavras, saber jugar vai con esa ser um presión. mata-mata. E teremos que saber Sí, jogar com essa pressão. había dicho 4 jugadores, ¿no? Bom, O algunos falaram jugadores. de quatro Sí, jogadores, alguns jogadores? claro. Es que el fútbol cambia. É. El fútbol cada vez está Bom, más parejo futebol y yo creo que a muda. veces no, Futebol muda, no está cada dimensionamos vez y mais en ver la Euro y parelho. podemos ver la Copa América y eso E está na Eurocopa e na al Copa final América é una assim. tarde te puede ganar cualquier selección en Uma torno tarde como esta. ruim poderia fazer com Entonces, que qualquer sí, seleção históricamente, possa evidentemente, vencer. América le ha ido Historicamente, bien, claro, pero no sim. determina nada. O No determina México absolutamente nada. fez boas Nosotros siempre tratamos partidas, de mas isso prepararnos aí não y significa pensar que vamos nada. contra el Nós mejor sempre Ecuador de la tentamos historia nos y aprontar pensamos e contra, pensar que si jogaremos fuera contra o melhor Jamaica o Equador da Venezuela, lo mismo, história. tratamos de prepararnos E de la se mejor fosse a manera Jamaica ou a posible para enfrentar Venezuela, a muy a buenas mesma selecciones coisa. Vamos tentar nos aprontar das y melhores después maneiras possíveis para por enfrentar uma fútbol boa seleção. pueden tener E bom, mejores é noches o futebol. peores, pero Eles me parece poderiam que en ter la vida uma hay que noite también melhor ou mantener los pior, mas eu estándares acho en los que entrenamientos, en el día a día y en nós los estamos hábitos, mantendo o esas malas patamar noches, nos malas treinos sensaciones es lo e que nos estamos hábitos. aquí E fazendo que isso, podamos essas mañana noites hacer un buen ruins serão partido, as menos. que Então, hagamos bien esperamos que las amanhã a gente cosas, possa que fazer uma boa merezcamos más que el partida, rival que possamos y fazer bem as creamos coisas, que a principio gente a fin possa merecer que el mais do título. que o adversário e que a gente ¿Cómo estás, acredite Jaime? que vai Johan, conseguir. Enrique Veas, qué gusto saludarlos. Johan, Oi, ¿qué pasó ahí con Henrique, el tema del penal? prazer. ¿Por qué no lo pateaste? Johan, o que Dijo aconteceu com o Johan y pênalti? bueno, Por que não naturalmente foi Jimmy você quería saber tema que cancha, ¿qué pasó chutou? ahí? Y para ti, Jimmy, E, justamente también Jimmy, ayer se publica unas declaraciones de Emilio Azcárraga, ontem el presidente se y dueño de publicaram América, de uns las voces más comentários do importantes Emílio del fútbol más Azcarra, o importante del fútbol dono mexicano, do en América, donde uma no le voz bem gustaron las importante no formas, se futebol do daba cuenta México, de cómo fue el onde tema ele de Henry, falava que não ¿no? Y más gostou ahora que como foi justamente a questão falta com o gol, un Henry. mensaje E mais de tu agora que está parte. faltando gol. Gracias. Alguma Sí, creo mensagem que salió un sua? video que creo que Acho que foi pensaba um la gente vídeo que yo le dije a Johan que do tira el que as penal y pessoas no sé si a eso te pensavam, que refieres. eu No, pero tinha falado para o Johan que ele chutasse o el árbitro lo pênalti. dijo, Não, dijo rotundamente. não sei quem falou isso, mas não é Va assim, en la não. tanda de penales, quien quiere, yo sé que él va a hacer, va de una, desde que Eu estamos sei que ele en sempre primera, gosta de no chutar os nunca pênaltis, né? acertado, pero no era para eso. E Yo em estaba dando geral, una indicación ele totalmente faz, mas distinta. não foi isso que eu estava falando. Eu estava dando outra indicação. Como en estos tiempos Então, se hace houve mucho muita entre coisa, como suponen acontece nesses primero y tempos, né? después lo otro, bueno, Com lo que dices suposições. de las E o formas, outro, bom, híjole, yo creo que o que você nos falou das merecemos formas, una llamada, yo quería verlo en persona y bom, comentarle esto, pero por sus a tiempos, por gente gusto, fez no se pudo dar. uma Una ligação, eu pena queria especial falar em hablé con él, pessoa, mas infelizmente não como conseguimos. Eu hablo tenho con muita los otros 5 compañeros, intimidade com o Henry, eu falei com una ele, com mala outros noticia no es el momento companheiros, ideal, e eu acho que para no, uma no notícia encuentro el ruim momento, nunca tem um momento digo, no encuentro el ideal. momento porque me ha tocado estar del otro lado E eu não y encontro ha o sido una momento, prueba e eu más sei, porque eu que passei cualquier momento es também bueno, por essa pero dar una situação noticia como esta e
para esse tipo de notícia, que não era o que ele esperava nesse momento, bom, não foi o ideal. Também por uma questão de tempo, não queríamos que fosse durante a liga, então esperamos até o final, para tentar que não fosse antes alguma partida importante e tal, mas isso é o que eu penso. Eu acho que uma notícia ruim nunca tem um momento ideal para entregar. Eu posso pensar sobre isso mais um pouco, mas eu fiz a mesma coisa com os outros companheiros, e o Henry foi muito grato com isso. O pênalti, você respondeu. Jaime, buenas tardes, Johan. Oi, Ramiro boa Razo, periodista tarde. ecuatoriano, le saluda de Los Ramiro Ángeles también. Razo, jornalista Te do vuelvo a ver a los Equador. tiempos, Jaime. Después de ese maravilloso Voltando para os 3-1 en tempos, Maracaibo, após esse 2007, maravilhoso con una 3-1 generación em inolvidable, Maracaibo, em compitiendo 2007, uma después geração de inesquecível, Brasil, Argentina, la de bronce, obtendo, con Hugo após Sánchez o como Brasil e a director técnico Argentina, a de medalha de Venezuela bronze, como Hugo 2007. Sanches, Mi como pregunta, treinador da profesor, Venezuela em 2007. veo que A minha pergunta, México professor, juega é: eu eu vejo 30 que o minutos, México Equador joga 20. 30 minutos, Mañana, o Equador ¿dónde se va a 20. marcar la diferencia? Amanhã, ¿Dónde va a onde estar você cuando vai México va a salir encontrar a en tri diferença? a tratar de lograr uma vitória? Porque você sabe que se juegan los Porque goles vocês como revanche. tentarão a Y con el vitória, empate porque vocês pasaría a la sabem siguiente que ronda Equador. com o empate ¿Dónde va a vocês não estar conseguiriam ese punto que classificar, va a mas o Equador desequilibrar sim. este Então, compromiso qual, a favor de qual la vai ser selección esse azteca? ponto que vai Y para desequilibrar Johan, esse compromisso una em cosa es favor jugar dos con Rodríguez mexicanos? E como para o Johan, delantero en el equipo ecuatoriano. uma Y coisa otra é cosa, jogar me como o parece Rodrigues como mañana un atacante no histórico como Equador, Zegler. mas Por eso, ¿cuál es tu amanhã opinión vai ter uma de la histórica como o delantera Ener del equipo Valencia. Então, o que ecuatoriano? você Gracias acha y dos buenas tardes, atacantes Jaime. do Equador? Muito Buenas tardes. obrigado. No, que siempre, si alguien me ha hecho crecer, son los Bom, delanteros. se Siempre hay que alguém tener faz esa com que eu humildad, cresça, eso são de os atacantes. leerlos, Sempre se precisa estudiarlos, de aprenderlos a humildade, estudiar a los ler dos. eles, A Ener estudar Valencia eles. también Eu lo conocemos estudei más porque jugó en la Liga os dois. MX. O Ener a gente conhece mais um Y nada, pouco, o porque ele sea, jogou na Liga Mexicana. E, bom, como siempre lo he dicho, ser conscientes de como sus eu sempre debilidades, falo, é no tanto sus importante que a gente debilidades, o sea, seja que tanto te puede consciente das hacer suas crecer ese jugador. fortalezas e não tanto das Y suas hay jugadores que no les puedes fraquezas. regalar un metro, hay jugadores que no Há les puedes dejar jogadores arrancar, aos hay quais jugadores você que não los tem tienes que que dar meter en nem el um área porque metro. los pierdes. Há jogadores que você tem que Bueno, va a marcar ser na un tema área, donde porque poderia yo perder eles. haré Então, todo lo vai ser um posible para tema detenerlos y confiaré en mis compañeros onde eu de farei arriba tudo o para possível defender. para Es un parar sistema eles e grupal, es un tema também de eu equipo, confio nos meus donde todos tenemos que companheiros hacer que el vão esfuerzo para el resolver lá máximo. acima. É uma Y para questão mí grupal, mañana todos será vamos uno de fazer o los más grandes máximo. E para desafíos mim, porque amanhã vai ser um dos quiero darle desafios esa seguridad, maiores, quiero darle esa porque eu tranquilidad quero dar a mi essa equipo, a mi país tranquilidade y ao nada, meu pues time, ser listos ao meu para el país. partido. E, bom, temos que ser inteligentes em No, todas as primero jogadas. agradecerte porque nos diste 30 minutos, Bom, 10 más que Ecuador, y le agradezco te mucho eso. agradeço porque você falou de El 30 análisis minutos, 10 mais rapidísimo, do que creo o que Equador. Então, Ecuador maravilha. Bom, no es fácil, es eu lo acho punto, que o y creo Equador que tú não é dices, no es fácil, fácil en este não. torneo dominar Especialmente ampliamente a ningún com rival, respeito ao que você falou, siempre não é fácil comentarlo nesse aquí, torneio pasa que, dominar a y aquí nenhum va la adversário. E respuesta. eu Yo creo falei que en aqui el momento que disso. seamos E a superiores, resposta é a que tengamos seguinte: las opciones de gol, quando a ahí gente es for cuando superior ou empezar com a as surgir opções los de momentos gol, que ellos también aí tienen que a gente tem y que hay que saber defender de la concretizar. mejor manera E posible, temos que porque saber pasa como todos los sofrer quando estadios, eles se estivessem reducen bem. mucho las áreas y es eso. E também El momento que tengamos a questão das frescura áreas, né? É bem importante. Quando a seamos gente tiver frescor determinantes en las áreas, pues eso es lo que le va a dar, e poder parece ser que el determinante nas pase áreas, bom, el acho pase que a la isso siguiente aí ronda. vai fazer com que possamos classificar para a Porque próxima rodada. somos locales y jugamos muchas veces así, como estamos, Nós como vamos a estamos estar jogando mañana, em con mucha casa. presión, Muitas vezes jogamos assim, presión. vamos ter a nossa torcida Creo que- aqui. Y es lo que dice Johan, la presión, bendita presión E esta, como falou o Johan, bendita porque estamos a en pressão el mejor lugar é un boa, futbolista sabe? mexicano Porque que un nós técnico estamos no mexicano podría melhor estar. lugar Entonces que dices, um no hay treinador mejor mexicano lugar que poderia este. estar. Jaime, Não há melhor buenas tardes, lugar do que Johan esse también. daqui. Había una pregunta para los dos. Me quedo con lo último que dijiste en la última conferencia. Nadie se baja de este barco. Então, Eh, na última probablemente la coletiva respuesta você de J. falou: Martínez, ninguém vai adversidades abandonar por esse tu barco. portero titular, Edson E Álvarez, você tem a Ulises Zamora, que se adversidade lesiona. de perder Pero los o dos se han goleiro tirado el espejo y decir, titular, a queremos lesão do demostrarles a todos que sí Edson, podemos. o que aconteceu com o César Podemos hacer Montes. todo Mas esto você juntos. falou: quero Y demonstrar que la que adversidad a gente pode, probablemente que a al ser gente humano pode fazer es junto. lo mejor que le puede pasar a uno. E que a Pase, se lesione, adversidade é vuelve. bom para o ser humano.
para Ah, conseguir ir muy para buena frente. pregunta, la verdad creo que hasta Boa te pergunta. respondes solo. Sí, te respondiste solo que la adversidad Acho es que algo você se lo respondeu mejor sozinho, né? que A puede pasar al adversidade ser humano y coincido é o contigo, la melhor que verdad. pode acontecer para o ser humano, Estamos e eu concordo. en el barco, sabemos, somos Na muy verdade, conscientes nós de lo que estamos vamos neste mañana, barco e somos cientes pero do que a gente yo se creo, yo joga soy una amanhã. persona en lo personal de una persona de mucha fe, Mas de eu mucho sou uma creer, pessoa que de es lo muita que fé, me eu ha sacado acredito adelante a mí muito, porque isso me se ajudou me a ir cerraron para muchas frente, puertas né? de chico, Muitas portas tuve que foram tocar, me tuve que fechadas ir a para otros mim equipos para quando seguir jugando criança. Eu tive que ir minutos para outros y fue times, eso, fue outros algo clubes que para siempre conseguir tuve, fue el minutos, para creer, conseguir fe, jogar. trabajar. E eu sempre acreditei, eu tenho Mañana fé, es algo eu que lo trabalho. llevaré E en mi amanhã camiseta. eu levarei isso comigo na Igual, camisa. la adversidad te hace más fuerte, honestamente. Concordo. A Nos han adversidade tocado faz com algunas que você seja mais muy buenas forte. en este verano, pero aquí estamos Neste verão, tivemos algumas situações bien boas, plantados, mas bom, muy fuertes, y luego estamos tratando bem postados, muito de fortes sacar e la tentando mayor ventaja de aprendizaje de cada una de las experiencias que nos ha puesto tirar el a maior camino vantagem en este verano de Copa América. de todas as experiências que surgiram aqui na Terminamos la Copa conferencia. América. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Encerramos a Gracias. coletiva. Muito obrigado e boa tarde.